Fala, estudante de física, uma lista aqui de força elétrica, tá? Força aplicada em cargas elétricas. Se esse vídeo foi bom para você, te ajudou de alguma forma, no mínimo um joinha, senhores. Tá vendo aí, ó, curtir. Para mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, certo? Bora lá pro quadro. Vamos lá, senhores. Exercício 1. Duas partículas de cargas Q1, 4 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb e Q2 de 6 vezes 10 elevado a menos 16 coulombs. Vamos anotar aqui, senhores, ó, vamos anotar. Então aqui, ó, a gente vai ter o nosso Q1 igual a quanto? 4,0 é 4, tá? Vezes 10 elevado a menos 16 coulomb. E o Q2, ó, vai ser de quanto? 6 vezes 10 elevado a menos 16 coulombs. Estão separadas no vácuo, então se são separadas no vácuo, então a constante aqui, senhores, que ele vai dar mais para frente aqui, vai valer quanto? 9 vezes 10 elevado a nona, certo? Newtons vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, ok? No vácuo, no ar, a constante é a mesma. Separadas por uma distância de quanto? Então, meu D, a minha distância, é de quanto? 3 vezes 10 elevado a menos 9, ok? Metros. Ó, já estamos no sistema internacional, a distância está em metro, não tem que transformar nada, ok? O que a gente vai ter? Força elétrica, tá? Então, aqui é uma imitação, certo? Força que 1 faz em 2, que a carga 1 faz em 2, vai ser a constante, certo? Vezes o módulo, ok? O módulo de Q1 vezes o módulo de Q2. Por que eu estou falando de módulo? É que você não vai preocupar, tá, senhores, com se a carga é positiva ou se a carga é negativa. A gente vai pegar o valor absoluto. Então, aqui vai ser o módulo de Q1 vezes o módulo de quem? Q2. Só o valor dividido pela distância ao quadrado. Essa é a nossa equação aqui. Certo, senhores? Primeiro exercício é um exercício de substituição aqui na fórmula, tá? Bem tranquilo, não tem muita teoria ou muita coisa para a gente fazer. Então, vamos lá? Força que a carga 1 faz na carga 2, tá? Ou a carga 2 faz na carga 1, tanto faz, vai ser igual a quanto? Quanto que é a constante? A constante é 9 vezes 10 elevado a nona, ok? Então, a constante é 9 vezes 10 elevado a nona, vezes quem? A carga 1, que é 4 vezes 10 elevado a menos 16, ok? Vezes a outra carga, que é quanto? 6 vezes 10 elevado a menos 16. Dividido pela distância ao quadrado. Quem é a distância? É 3 vezes 10 elevado a menos 9, ok? Só conferindo aqui as potências para ver se eu não errei nada. Isso, elevado ao quadrado, ok? Então, vamos lá. Força que 1 faz em 2. Para os alunos que não têm muita habilidade com matemática, a minha sugestão, eu vou falar de módulo chulo, tá? Porque potência de 10 é um número. Eu vou falar assim, pega os números, então vai ficar quanto? 9 vezes 4 vezes 6. E aí você junta a potência, que vai ser 10 elevado a nona, vezes 10 elevado a menos 16, vezes 10 elevado a menos 16. Certo? Então, vamos fazer assim, número com número, potência com potência. Certo? Ok? Então, a gente já deu uma ajeitada no numerador. Agora, a gente vai numa propriedade, vou até escrever a propriedade aqui, ó. Não vou explicar, tá, senhores? Quem aqui acompanha o canal já viu que eu expliquei isso N vezes, tá? Mas vai estar assim, ó. A elevado a N, dentro do parênteses, elevado a N, é a mesma coisa de A elevado a M vezes N. Quando você tem um parênteses, o que você vai fazer? Multiplicar os expoentes. No caso aqui, eu tenho um parênteses, ó, certo? E tudo que está no parênteses vai ao quadrado, tudo. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. 3 ao quadrado vai dar quanto? 9, certo?
vezes 10. Agora vamos multiplicar o expoente. 9 vezes 2 deu quanto? 18. Com o sinal de menos, né? Menos 18. Olha que delícia. O 9 com 9 aqui eu já posso o quê? Cortar. Certo? Já posso cortar. Então aqui vai ficar como F2. Ó, deixa eu trocar a cor da caneta, né? Voltar para preta. Então vai ficar força que 1 faz em 2, ou a força que 2 faz em 1, é ação e reação, é o mesmo valor. 4 vezes 6, 24. Ó, aqui é só potência a partir de agora. Então aqui, senhores, ó, letra A, fora, letra B, fora, letra C, fora, letra E, fora. Se eu nem ia resolver a potência, já era a letra D, tá? Já era a letra D, ok? Beleza? Mas vamos fazer aqui potência, certo? Então, primeira coisa aqui. Vamos fazer as propriedades aqui separadinhas, certo? Então, aqui, ó, vai ficar 10 elevado a menos 18. Existe uma propriedade que é o seguinte, ó. A elevado a m vezes A elevado a n, multiplicação de potência de bases iguais. A base é o A, são iguais. O que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. No caso aqui, vai ficar como 10, certo? Vamos conservar a base e vamos somar os expoentes. Vai ficar 9 menos 16 menos 16. Ok? Beleza? Só vou dar uma ajeitada agora no quadro para sobrar um espaço. Estamos aí. Então vai ficar o seguinte. Força que 1 faz em 2. Força que 1 faz em 2 vai ser 24, certo? Vezes 10. Agora vamos lá. Se você for fazer calculadora, simplesinho, né? Você tem R$9 e está devendo 16, você vai ficar devendo, você vai aqui na padaria com os R$9 para pagar a conta, o cara fala que você está devendo 16, então você vai ficar devendo quanto? Vai ficar devendo 7, dever é negativo, tá, senhores? Beleza? Tá devendo 7, mas aí você comprou mais alguma coisa fiado lá, ficou com mais, devendo mais 16, com mais 7. Então isso aqui vai dar quanto? 23. Então vai ficar menos 23. Então eu vou trocar a cor da caneta para você saber que veio daquela propriedade. Menos 23, ok? Dividido por quem? Por 10 elevado a quanto? Menos 18. Agora, senhores, é divisão de potência. Divisão de potência, o que eu faço? Conservo, ó, divisão de potência. A elevado a m dividido por A elevado a n. Divisão de potência nas bases iguais. Se na multiplicação eu somo, na divisão que é o contrário, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair. Eu subtraí. Então, aqui no caso, aqui, senhores, tá? Vou precisar mais espaço aqui no quadro. Vou dar uma ajeitadinha aqui para cá. Ok? Então, vai ficar o seguinte. Meu F1, tá? Força que 1 faz em 2 vai ser igual a quanto? 24 vezes 10. Ó, divisão de potência. Conserva a base e subtrai os expoentes. No caso aqui, vai ficar menos 23. Agora, cuidado, hein? É subtração. Então, tem um menos aqui, ó. Eu coloquei em verde por causa daquela propriedade, certo? Menos quanto? Menos 18. E aí, você sabe que menos com menos vai dar o quê? Vai dar mais, ok? Menos com menos vai dar mais. E aí, você vai ter que quem? F 2 vai ser igual a quanto? 24 vezes 10 elevado a menos 23 mais quanto? Mais 18. Então, para 20 falta 2, então vai dar 5. Então, aqui vai ficar força que 1 faz em 2 é igual a 24 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Agora que vem um fator que complica a resposta. Veja bem, lá na resposta não está 10 elevado a menos 5, está 10 elevado a menos 4. Olha o que eu posso reescrever aqui, ó.
força que 1 faz em 2, eu posso falar que é 24 vezes 10 elevado a menos 1, vezes 10 elevado a menos 4. Você já aprendeu isso. Multiplicação de bases, conserva a base, soma expoente. Menos 1 com menos 4 vai dar menos 5. O que é 10 elevado a menos 1? Que você vai andar uma casa com a vírgula. Então, aqui eu posso falar que força que 1 faz em 2 vai ser igual a quanto? 2,4. Então, eu vou escrever de outra cor aqui, hein? Sei lá que cor que eu vou pôr. Vou pôr um azul aqui. Ó, vou mudar isso aqui, ó. Vou pôr em azul. 10 elevado a menos 1. O que é esse 10 a menos 1? Andar com a vírgula uma casa. Então, vai ficar 2,4, certo? Vezes 10 elevado a menos 4 newtons. Fechou o exercício 1. Bora para o exercício 2. Exercício 2 aqui, senhores. Vamos fazer a leitura, né? Duas partículas elétricas com cargas 8 vezes 10 elevado a menos 6, que é a mesma coisa de 8 microcoulombs, cada uma são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros. Olha a vírgula. Para a leitura que não lê mais nada. Então, vamos lá. Ele está afirmando para mim que tanto o Q1 quanto o Q2 tem o mesmo valor, que é de quanto? De 8 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Aí vem o fator, aí é que entra a teoria. Cargas de mesmos sinais, tá? Se repelem. Cargas de sinais opostos se atraem. Lembra aquela teoria? Os opostos se atraem? Só aplica na física, beleza? No namoro, não. Esquece namoro, relacionamento. Só aplica na física. Os opostos se atraem. Positivo com negativo tem força de atração. Positivo com positivo tem força de repulsão. Com isso aqui, senhores, ó, a atração está fora, a atração está fora. Impossível de determinar, não sei nem o que é a pergunta, eu vou deixar aqui, por enquanto, certo? Aí ele fala o seguinte, a distância está a 30 centímetros. Agora veja bem aqui, vou ter que montar uma regra de 3. 1 metro, olha o que você fala. O metro tem quantos centímetros? É 100 centímetros, tá? O que você faz? Centímetro de baixo, centímetro. 30 centímetros aqui de baixo. Ó. E chama aqui de x, se você quiser. E multiplica o quê? Cruzado. Então, vai ficar 100 vezes x, que é igual a 30 vezes 1, que vai dar quanto? 30. X é igual a quanto? 30 dividido por quanto? Dividido por 100. Certo? 30 dividido por 100. O que eu faço aqui? 0 com 0 corta. R$3 dividido para 3 meninos vai dar 30 centavos, que é a mesma coisa de 0,3 metros. Então, a distância aqui, ó, eu posso falar que é quanto? 0,3 metros, ok? Para a gente trabalhar no Sistema Internacional de Medidas. Detalhe, você viu na aula passada, 10 elevado a menos 1 é andar uma casa. Se eu andar com esse 3 uma casa, eu posso falar que, ó, aqui compensa trabalhar com potência, tá, senhores? Que a distância é 3 vezes 10 elevado a menos 1. Por que 10? Porque pulou uma casinha decimal. Por que 1? Porque pulou uma casinha. Por que menos? Eu vou fazer assim que fica mais fácil de você entender. Se o número é menor do que 1, o expoente aqui é negativo, tá? Então, metros. Beleza. Já tenho essas informações até a vírgula. A constante vai valer quanto? 9 vezes 10 elevado a nona, o quê? Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Beleza. A força de interação entre as cargas é impossível de determinar? Não, é possível de determinar. Então aqui, senhores, ó, letra E, já estou deixando para trás, ok? Belezinha? Então aqui, ó, vou diminuir o quadro aqui. Temos as informações aqui. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Força. Tá? Eu só estou dando nome por enquanto aqui. Que 1 faz em 2, ou que 2 faz em 1. É a constante, certo? Vezes o módulo da carga 1. Vezes o módulo da carga 2. O que é o módulo, gente?
Eu não estou preocupado se ela é positiva ou negativa. Que na verdade, ser positiva ou negativa só vai falar para mim se tem força de atração ou força de repulsão. Somente isso, tá, senhores? Ok? Só. Beleza? Dividido pela distância ao quadrado. Então, vamos lá. Força que 1 faz em 2. Vamos começar a substituir valores. Quanto que é a constante? A constante é 9 vezes 10 elevado à nona. Então, 9 vezes 10 elevado à nona. É sempre esse valor? Não. Ela depende do meio. Como o meio aqui da maioria dos exercícios é no vácuo ou no ar, ela obtém esse valor, tá? Quanto que é o Q1? Tá? O Q1 é 8 vezes 10 elevado a menos 6. Mag, você acabou de falar que era módulo. Por que você considerou o sinal de menos? Esse menos aqui é quantas casas tem depois da vírgula. Na verdade, tem 6 casas depois da vírgula, tá? Vezes quem? Vezes a carga 2, que é quanto? 8 vezes 10 também elevado a menos 6. Dividido pela distância ao quadrado, que tem que estar em metro. Obrigatoriamente tem que estar em metro. É 3 vezes 10 elevado a menos 1. Elevado ao quadrado. Se você tiver calculadora e você quiser trabalhar com 0,3 e multiplicar 0,3 vezes 0,3, pode. Pode, sem problema algum, tá, senhores? Mas como já tem potência, a gente dá preferência para trabalhar com potência. F1, 2, quem já é bom de matemática já sai fazendo conta. Quem não é, separa aqui, organiza a sua vida, ok? O que é organizar? 9 vezes 8 vezes 8 vezes 10 elevado à nona, vezes 10 a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6, certo? Dividido 3 ao quadrado, 9. Esse professor ele é bonzinho, hein? Por quê? Porque colocou números que a gente pode já cortar, certo, senhores? Tu que está ao quadrado aqui, tu que está dentro do parênteses, desculpa, né? Vai ao quadrado. E vai ficar 1 vezes 2 vai dar quanto? 2. Então, vai ficar 10 elevado a menos 2. Ok. Força que 1 faz em 2, 8 vezes 8, 64. Já matei que não é a letra B, hein? Certo? Já matei que não é a letra B. Então, vamos lá. Na parte que eu vou escrever aqui em azul, A elevado a N vezes A elevado a N. Multiplicação de potência com bases iguais. Conserva a base e soma os expoentes. Então, aqui vai ficar 10 elevado a nona, né? Menos 6, porque a gente vai somar. Você fala assim, mas Marcos, você falou somar, mas tem um sinal de menos. É que menos com mais dá menos, tá? Por isso que a gente já, quando é somar, a gente já pega o sinal sem problema nenhum. Quando é subtração, aí a gente tem que fazer a regrinha do sinal para a gente não errar, tá? Dividido por quanto? Por 10 elevado a menos 2, ok? Belezinha até aí? Então, vamos aqui, Vou para baixo agora. Bom, agora, senhores, o que a gente pode falar, né? Força que a carga 1 faz na carga 2 é 64 vezes 9 menos 6, sobra 3. 3 menos 6, então vai dar 10 elevado a menos 3, ok? Dividido por quem? Por 10 a menos 2, que está lá, 10 a menos 2. Vem aqui comigo, Divisão de potência de bases iguais. A elevado a M dividido por A elevado a N, conserva a base e o que? Subtrai os expoentes. Então, aqui vai ficar o quê? Força que 1 faz em 2 é igual a quanto? 64 vezes 10 elevado a menos 3, certo? Agora, cuidado, hein? Você vai subtrair o expoente. É menos 3 menos, o verde aqui, menos quem? Menos 2. Menos com menos vai dar o quê? Vai dar mais. Menos com menos vai dar mais. Certo, senhores? Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Força que 1 faz em 2 vai ser 64 vezes 10.
Menos com menos dá mais, então vai ficar menos 3 com mais 2 vai dar menos 1, certo? Eu poderia dar a resposta sim, ou, certo? O que é menos 1? Andar uma casa com a vírgula, então eu posso falar que é 6,4 newtons, que é a resposta que a gente já achou, ok? Bora para o próximo exercício. Bom, vamos lá, exercício 3. De acordo com a lei de Coulomb, assinar a alternativa correta. Então, lei de Coulomb, então eu tenho que vir cá e fazer, né? Ó. Força que a carga 1 faz na carga 2, ou que a carga 2 faz na carga 1, lembrando que é ação e reação, tá certo? O que é isso aqui? Então, vamos escrever aqui, bonitinho, o que vem a ser, né? Vai ser quem? A constante vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Então, ele está falando da lei de Coulomb. A força de interação entre duas cargas é proporcional à massa que elas possuem? Note bem, não tem nem massa aqui, certo? Fora. A força elétrica entre duas cargas independe da distância entre elas? Não, depende da distância. E o seguinte, só para você entender, se você dobrar a distância, tá? Porque a distância ela é inversamente proporcional. Se eu aumentar a distância, o que acontece com a força? Diminui. E agora preste bem atenção. Se eu aumentar a distância 2 vezes, a força vai diminuir 4 vezes. Por quê? Porque a distância está ao quadrado. Se eu aumentar a distância 3 vezes, a força vai diminuir 9 vezes. Então, ele está falando aqui que independe da distância. Fora. Letra C. A força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto entre as cargas? Verdadeiro até aqui. A força elétrica é diretamente proporcional à distância? Não, ela é inversamente proporcional, tá? E ao quadrado. A constante K é a mesma para qualquer meio material? Acabei de falar isso no outro exercício, né? Então aqui, ó, senhores, ó, a resposta correta é a letra C de casa, ok? Bora para o próximo exercício. Estamos aí. O que vai falar? Duas partículas de cargas de mesmo sinal. Então, aqui já tem força de repulsão, tá certo? Cujos valores de Q1. Então, aqui ele anotou, ó. Vamos anotar. Ó. Q1 vale quanto? 5 microcoulomb. Vou até escrever aqui, ó, em vermelho, ó, microcoulomb. Então, eu posso falar que o Q1 aqui, ó, é igual a 5. O que é micro? Micro é uma potência, 10 elevado a menos 6, tá? Coulomb. No outro exercício, ele foi bonzinho e não escreveu micro. Nesse aqui, ele escreveu micro, tá? Então, o aluno tem que saber micro, nano, pico. Ele tem que saber esses valores. Q2 vai valer quanto? 7 microcoulomb. Já vou até colocar direto, hein? 7 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, tá? Esse micro aqui é 10 a menos 6. Separados no vácuo, uma distância de quanto? Distância de 4 metros. Beleza. Qual é o módulo da força? Então, ele quer saber quanto que vale a força, tá, senhores? Qual é o módulo da força elétrica entre essas partículas? Novamente, tá? Bem tranquilo para a gente poder resolver. Vou até pegar a fórmula ali, ó, para a gente copiar aqui a fórmula aqui, ó. Tá aqui, senhores, ó. Tá aí a nossa fórmula da força, tá? Então, eu quero saber. Então, vamos aplicar aqui, né? Então, vai ficar o seguinte. Força que 1 faz em 2 é a constante, 9 vezes 10 elevado a nona. O Q1 é quanto? 5 vezes 10 elevado a quanto? A menos 6. O outro é quanto? 7 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Dividido por quem? Pela distância ao quadrado, que no caso aqui é 4. Então, ficou bem bacaninha, número redondo, 4 ao quadrado, certo? Você já está experiente agora, certo? Você já está experiente. Então, você não precisa ficar aqui muito com detalhes, né? Mas se você quiser fazer com detalhes, pode. O que você faz? Separa os números, não é isso? Então, ia ficar o seguinte, ó. Vamos fazer a conta aqui, né? 9 vezes 5, 45. 45 vezes quanto? 45 vezes 7. Então, você ia fazer 7 vezes 5,
35, certo? 7 vezes 5, 35. 7 vezes 4, daria quanto? 14, não é isso? Daria 28, com mais 3, daria quanto? 31. Ok? Ó, usa a calculadora. Não sei se seu curso permite usar a calculadora. Se permitir, maravilhoso, tá? Então, você ia fazer o seguinte aqui, ó. Você ia bater 9 vezes 5 vezes 7. 315, ok? Belezinha? E aí, só para você entender aqui, 315. Então, aí aqui fica o seguinte. 315, ok? Vezes 10. Agora aqui, ó, senhores, ó. A elevado a n vezes a elevado a n conserva a base e o que? Soma os expoentes. Então, vai ficar aqui 9 menos 6 menos 6, certo? Dividido por quanto? Por 4 ao quadrado, é 4 vezes 4, que vai dar quanto? 16. Posso bater lá, né? 315 dividido por 16. Deu 19,65. Deixa eu anotar isso aqui, né? 19,65. Então, aqui ia ficar força que 1 faz em 2. Fazendo essa conta aqui, tá, senhores? Deu 19,68,75, tá? Posso arredondar? Posso, para 69, se eu quiser, ok? Beleza? Agora, potência, 10. O que você vai fazer? 9 menos 6 dá 3. Dá 3. 3 menos 6 dá menos 3 newtons. Agora, a pergunta é, qual é a resposta, né? A resposta aqui, senhores, é letra A. Veja bem aqui, ó. O que ele fez, ó? A resposta é letra A de amor. Por que a resposta é letra A de amor? Porque o meu cálculo deu 19,69. Ele arredondou para 7. Potência de 10 está aqui, fechadinho, certinho. Próximo exercício. Exercício 5. O que ele fala no exercício 5? Calcule a intensidade da força de repulsão entre duas cargas pontiformes. 3 vezes 10 elevado à quinta e 5 vezes 10 elevado à sexta, certo? Em que se encontram no vácuo separados por uma distância de 15 centímetros. Então, vem cá. Vamos lá. Aqui note você que ele não deu valor da constante. A constante aqui vai valer 9 vezes 10 elevado ao quê? A nona. Porque está no vácuo, né? 9 vezes 10 elevado a nona o quê? Newton, certo? Vezes metro ao quadrado, dividido por coulomb ao quadrado, ok? Quanto que vale o Q1? O Q1 vai valer quanto? 3 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb. Q2 vai valer quanto? Vai valer 5 vezes 10 elevado a quanto? A menos 6 coulomb. A distância aqui, que é o problema, que ele deu que é quanto? 15 centímetros. Ó, eu já fiz para você de várias maneiras, tá? Fiz com regra de 3. Lá no exercício 1, 1 metro tem 100 centímetros, né? Põe centímetro debaixo de centímetro, multiplica cruzado. É uma possibilidade. Mas esse C de centímetros equivale a 10 elevado a menos 2, certo? Então, aqui eu poderia falar aqui, ó, que a distância, eu poderia falar que era 15 por causa do C, tá, senhores? 15 vezes 10 elevado a menos 2, o quê? Metros, tá? É uma possibilidade de você escrever se você não quiser fazer regra de 3. Porque se montar a regra de 3, vai ficar 15 dividido por 100. 100 é 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado no denominador, joga para cima, troca o expoente. Deixa eu pegar a fórmula do outro exercício. Tá aí, senhores, vamos lá, agora fazer continha, né? Força que 1 faz em 2 é igual a quanto? 9 vezes 10 elevado a nona. Quanto que é o módulo do Q1? 3 vezes 10 elevado a quanto? 3 vezes 10 elevado a menos 5. Vezes quanto?
vezes 5 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Dividido. Agora aqui que eu vou fazer uma brincadeirinha para você entender. Vamos ver se você vai conseguir entender. Que tem hora que depende da habilidade matemática do aluno, tá? Aqui ficaria 15 vezes 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado, tá? O que eu posso fazer aqui? Aí vai depender da sua habilidade matemática, tá? Vai depender como que você trabalhou com a sua matemática durante sua vida toda, ok? Vou chegar aqui para o lado agora, ó. Chegar aqui para o lado, certo? Vou dividir o quadro. Ó. Vê se você concorda comigo. Vou apagar o denominador aqui, ó. Como isso aqui está ao quadrado, então eu tenho que multiplicar por ele mesmo quantas vezes? 2, né? Então vai ficar 15 vezes 15, vê se você concorda, certo? Vezes expoente, né? Dentro de parênteses, multiplica, né? Então vai ficar 10 elevado a menos 4. Magno, por que você não fez 15 vezes 15? Porque se eu fizesse 15 vezes 15, eu ia dar um trabalho. Mas eu já enxerguei, olha aqui, ó. 3 vezes 5 dá quanto? 15. Então eu posso cortar esse 15 com 15. Percebeu isso daí? É a habilidade matemática. Quem quiser pegar um calculador e bater 9 vezes 3 vezes 15, beleza. Vai dar um valor. Aí ele divide por 15, dá outro valor. Divide por 15 de novo, aí dá o valor exato. Mas quando a gente não tem calculadora, a gente tem que procurar meios de a gente facilitar a nossa vida. Ó, o 9 aqui, ó, eu posso dividir por 3 e o 15 eu posso dividir por 3. Então eu posso reescrever isso aqui só para facilitar a conta, tá, senhores? Se tiver calculadora, não precisa fazer essa jogada matemática, mas um vestibular, no Enem, numa prova, às vezes vai fazer, ó, 9 dividido por 3, deu quanto? 3. Conserva a base, multiplicação, e soma os expoentes. Então, 9 menos quanto? Menos 5, menos 6. Dividir por quanto? Dividido por, o 9 eu dividi por 3, o 15 eu tenho que dividir por 3. Então, aqui vai ficar quanto? 15 dividido por 3 dá 5, vezes 10 a menos 4. Força que 1 faz em 2 é igual a quanto? Se você pegar R$1 e dividir para 5 meninos, dá 20 centavos. Então, R$3 vai dar 60 centavos. Então, vai dar 0,6. Magno, não dei conta de fazer essa conta. Pega a calculadora e divide. 3 dividido por 5 dá 0,6. Multiplicação, certo? Conserva a base e são expoentes. 9 menos 5. 9 menos 5, 4. 4 menos 6 menos 2, certo? Dividido por quem? Por 10 elevado a menos 4. Gente, aqui eu já não estou escrevendo as propriedades, tá? Mas você viu nos exercícios anteriores. Divisão de potência. O que você faz? Conserva a base e multiplica. Conserva a base e subtrai expoentes. Então vai ficar 10 elevado a menos 2, subtrai expoente, menos, certo? Menos quanto? Menos 4, subtração do expoente. Menos com menos vai dar o quê? Vai dar mais. Então, força que 1 faz em 2 é 0,6 vezes. Menos com menos dá mais, né? Então, vai ficar menos 2 com mais 4. Então, vai dar 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado é 100, certo? Então, você poderia fazer a conta aqui, né? 0,6 vezes 100. Se você multiplicar isso, você vai ter que uma força que 1 faz em 2 vai ser de 60 newtons, ok? Temos resposta aqui, temos letra C de coração, beleza? Próximo exercício. Exercício 6. Duas esferas recebem, respectivamente, cargas iguais a 2 microcoulomb e menos 4 microcoulomb. Uma é positiva e uma negativa. Então, aqui a gente tem força de quê? Atração, porque os opostos se atraem. Vamos anotar. Ponto final, né? Então, eu posso falar o seguinte. O meu Q1
vai valer quanto? 2. O que é micro? 10 a menos 6. Já coloco direto no problema, tá? Esse aqui, ó. Isso daqui, ó. Micro, 10 a menos 6. Quanto que é o Q2? O Q2 é menos 4 vezes 10 a menos 6. Se colocarmos a esfera em contato e depois afastarmos 2 centímetros, então, peraí, o que a gente vai fazer? Ó? Deixa eu desenhar para você aqui. Ó. Pegar formas geométricas. Ó, você tinha o Q1, tá? E o Q2. Vamos escrever. Aqui você tem o Q1 e você tem quem? O Q2. Aí, o que você vai resolver fazer? Você vai resolver fazer, certo? É colocar elas em contato. Tá ok? Você vai colocar elas em contato. Aí, o que você vai fazer? Se você encostar elas, o que vai acontecer? Aqui, a gente vai ter passagem de elétron de um corpo para um outro. Tá? Teorema de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, quanto que eu tinha de carga num? Então, aqui, ó, no começo, eu tinha quanto? 2 microcoulomb. E aqui, eu tinha quanto? Menos 4 microcoulomb. Quando eu encostar, o que vai acontecer? Você vai ter que somar as cargas e, como elas são iguais, você vai ter que dividir por quanto? Dividir por 2. Tá certo? Então, você vai ter que dividir por 2. Então, aqui, ó. Só organizar aqui. Quando eu encostei, então aqui, ó, a quantidade de carga, certo? O que vai ser aqui? Nós vamos ter que somar. Então aqui eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que fazer 2 microcoulomb menos, eu vou ter que falar, somar, eu vou ter que colocar mais, tá? Menos 4 microcoulomb. Por que eu vou dividir por 2? Eu vou dividir por 2 porque é 2 esferas. Se fossem 3, eu ia dividir por 3, dividir por 2. Eu tenho 2 positivos com 4 negativo, vai dar quanto? Menos 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então, quer dizer que tanto a carga Q1 agora vai ser igual à carga Q2 e elas vão ter um valor de quanto? Menos 1 microcoulomb. Entendeu isso? Então, isso é elettrização por contato, ok? Continuamos. Só que agora ele falou que a distância entre elas, então agora ele me dá uma possibilidade. Então, que a distância entre elas vai ser de quanto? 2 centímetros. Ó, vou fazer de forma diferente. 2 centímetros é a mesma coisa de 0,02 metros, tá? Ok? Monta uma regrinha de 3. 1 metro tem 100 centímetros. Eu tenho quantos centímetros? 2 centímetros. Centímetro bate centímetro. E multiplica por cruzado, né? Então, você vai perceber que vai dar 0,02. Ok? Beleza? Só que se eu andar com 2, quantas casinhas que eu vou andar com 2? Uma casa, 2 casas. Então, eu posso falar que a distância é a mesma coisa de quanto? 2 vezes 10 a menos 2. Porque eu andei 2 casas, tá? Metros. Agora vamos aplicar a fórmula, né? O que é a fórmula nossa? Força, que 1 faz em 2, é igual a constante, vezes o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, certo? Dividido por quem? Dividido pela distância. Dividir pela distância, o quê? Ao quadrado. Não posso esquecer que a distância é ao quadrado. Então, vai ficar força, que 1 faz em 2. A constante é quanto? 9 vezes 10 elevado a nona, certo? Olha, eu acho que ele não deu no problema, mas é no vácuo. Então, a gente considera 9 vezes 10 elevado a nona. As cargas vai valer 1 vezes 10 a menos 6. Por que 1? Por causa que agora eu não posso pegar as cargas antes. Eu tenho que pegar as cargas depois que elas encostaram uma na outra e depois que elas separaram, tá? Vezes 1 vezes 10 elevado a menos 6. Esse 10 a menos 6 porque é microcoulomb. Dividido por quanto? Dividido pela distância ao quadrado. Quanto que é a distância? 2 vezes 10 elevado a quanto? A menos 2 elevado ao quadrado. Ok? Tamo aí, senhores. O que a gente vai fazer? Força que 1 faz em 2, ó, que legal, ó.
9 vezes 1, 9. Vezes 1, 9. Então aqui vai ficar 9. Conserva a base, somos expoentes. Vou fazer direto, hein? 9 menos 6. 9 menos 6, 3. Tá? 3 com menos 6. Menos 3. Vamos agora no denominador. Denominador. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Vezes 10. Agora, multiplica o expoente, né? Menos 2 vezes 2, menos 4. Certo? Então, aqui a gente vai ter força que 1 faz em 2 vai ser igual a quanto? Eu tenho que pegar 9 e dividir por 2. Se eu pegasse 9, dividir por 4. 9 dividido por 2 daria 4,5. Certo? Se eu dividir por 2 de novo, 4 daria 2. 50 centavos daria 25. Então, daria 2,25. Tá? 2,25. É que eu tenho mania de fazer conta de cabeça, tá? Mas se você quiser fazer na calculadora, pode fazer na calculadora, sem problema nenhum, ó. Certo, senhores? Se você pegar aqui, ó, 9 dividido por 4 dá 2,25, ok? Agora, senhores, o que você vai fazer? Conserva a base, divisão, certo? Então vai ficar menos 3. Divisão subtrai. Então, tem que aparecer o sinal de menos aqui da subtração. Menos quem? Menos 4. Então, força que 1 faz em 2 seria 2,25 vezes 10. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar menos 3 com mais 4. Então, vai dar 1. Então, vai ser 2,25 vezes 10. Que daria para a gente... Tá, senhores? Deixa eu subir um pouquinho aqui para o canto. Que daria para a gente um valor de 22,5 newtons. Temos resposta? Temos letra B de bonito. 22,5. Exercício 6 pronto. Exercício 7. Exercício 7. Bora lá. Estando duas cargas elétricas idênticas separadas a uma distância de 4 metros. Então, aqui, ó, de novo, eu tenho aquela experiência lá, né? De talvez vai ser eletrização por contato, tá bom? Ok? Então, o que acontece? A minha distância aqui de uma para a outra. Então, aqui, senhores, a distância de um para o outro é de quanto? 4 metros. Vírgula. Determine o valor dessa carga, sabendo que a intensidade da força, ó, então aqui é o F, certo? Sabendo que o valor da força vale quanto? 200, o quê? Newtons. Lembra que ele falou que as cargas são o quê? Idênticas. Olha aqui, ó. Ele falou que as cargas são idênticas. Se é idêntica, significa que o Q1 é igual a quem? O Q2. Beleza? Então, vamos lá comigo, ó. Força que 1 faz em 2 é a constante vezes a carga 1, o módulo, né? Vezes o módulo da carga 2, certo? Dividido pela distância ao quadrado. Dividido pela distância ao quadrado. Só que agora a gente sempre calculou a força. Agora ele te deu a força. A força vale quanto? 200. Ó, o aluno que não é experiente, ó, força debaixo de força. Constante. 9 vezes 10 elevado a nona. Certo? Vezes. Agora, como Q1 é igual a Q2, eu vou simplesmente chamar de Q. Que é a carga. Como é Q vezes Q, é Q ao quadrado. Dividido pela distância. O aluno mais experiente já fala d quadrado é 4 ao quadrado e já ia colocar um 16 aqui, certo? Ó, vou escrever e depois você faz, tá? Ó, ele ficaria 4 ao quadrado. Ele ia escrever assim. Mas se você já está habituado, então você já pode mandar aqui um quê? Um 16, beleza? Ok? Então agora aqui a gente vai dar uma ajeitada, certo? Ó, esse está dividindo. Passa para cá o quê? Multiplicando, certo? Então vai ficar assim, ó. 200 vezes 16.
certo? Esse estava dividindo, passa para cá multiplicando. E esse que está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Ó, agora tem que tomar um cuidado aqui na habilidade matemática. 9 vezes 10 elevado a nona, certo? Aqui os alunos confundem. Alguns professores de matemática falam assim, ó, a potência do denominador, joga para cima e troca o sinal. A gente troca o sinal de cima para baixo quando está do mesmo lado. Aqui eu não estou do mesmo lado, aqui eu estou do lado direito passando para o lado esquerdo. E ele está multiplicando, então ele passa dividindo. Então você não muda o sinal. Quando eu pegar essa potência, que está 10 elevado a nona, e jogar ela para cima do mesmo lado, aí eu tenho que trocar o sinal, certo? Beleza? Agora aqui, senhores, é fazer conta, ok? Fazer continha. Ó, vou pegar a calculadora aqui, tá, senhores? Vai ficar o seguinte, 200 vezes 16, deu 3.200, dividido por 9, certo? Isso aqui deu um valor de, não é um valor exato, de 355,5555, que eu vou arredondar para 6, certo? Dividido isso tudo por 10 elevado o quê? A nona. Tá ok? Que é igual a quanto? Q 2 ao quadrado. O que eu tenho que fazer? Tirar a raiz quadrada disso, tá? Não é um valor exato, ok? Ó, vamos ver se você concorda comigo. Eu posso falar o seguinte, que é a raiz quadrada, ó, raiz quadrada. Vou bater tudo na calculadora, tá? Porque não dá número exato. De 355,6 dividido. Agora, olha a jogada que eu vou fazer aqui matemática para a gente poder entender. Ó. 10 a nona, eu vou falar que é 10 elevado à oitava vezes 10 elevado a 1. Certo? Por que isso? 8 com mais 1 dá 9. Tranquilo. Porque aqui, ó, eu posso reescrever que Q vai ser igual a quanto? É raiz quadrada de quanto? Ó, vou pegar esse número, 355,6 dividir por 10. Então, vai dar quanto? 35,56, certo? Dividido, vou até separar as raízes, tá? Dividido pela raiz quadrada de quanto? Raiz quadrada de 10 elevado à oitava. Agora, o que é 10 elevado à oitava? Eu posso falar que é 10 elevado à quarta elevado ao quadrado. Tá, senhores? Porque 4 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 8. Bonitinho? Agora, não tem jeito, hein? Vou ter que bater na calculadora. Batendo na calculadora, e uma calculadora científica, tá, senhores? Que vai ser raiz quadrada de 35,56, vai dar uma raiz aproximadamente de quanto, senhor? Deixa eu pegar aqui na calculadora de novo. De 5,96, tá? Dividido por 10 elevado à quarta. E aí vem a jogada. Agora, lembra que esse estava do lado direito e veio para o lado esquerdo. Não troca sinal. Mas esse está embaixo, eu vou jogar para cima do mesmo lado. Aí eu sou obrigado a trocar sinal. Eu posso falar que isso aqui é 5,96 vezes 10 elevado a menos 4, o quê? Coulomb. Tem essa resposta? Tá aqui, ó, letra E. Letra E, ok? Vamos para o próximo exercício. Exercício de gráfico. Normalmente o exercício de gráfico ele põe medo no aluno. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo, tá? Ele fala o seguinte. Duas cargas elétricas pontiformes positivas, Q1 e Q2, que eu não sei o valor, no vácuo,
interagem mutuamente através de uma força cuja intensidade varia em relação à distância. Que a gente viu, né? Se você aumentar a distância, diminui a força ao quadrado, né? Dobrei a distância, a força vai diminuir 4 vezes, né? Segundo o diagrama abaixo. A carga Q1 é o quádruplo de Q2. Agora vem cá o português, ó. Vamos escrever, ó. A carga Q1, ó, a carga Q2 é o quê? O é igual. Quádruplo de quem? De Q1. Ele falou que a carga Q2 é 4 vezes maior que a carga de Q1. Certo? E ele fala o seguinte, qual é o valor de Q2? Poxa vida, aí que tá. O professor aqui não foi bonzinho, tá? Ele não deu números bonitinhos pra gente. Eu vou escolher esse ponto aqui, ó. Nesse ponto, a distância vale 1,5 e aqui vale quanto? 3,6. Poderia ter escolhido esse ponto? Poderia. Só que, o que acontece, hein? O que acontece? Daqui para cá, ó, a distância aumentou quantas vezes? Aumentou 3 vezes. 0,5 para 1,5 aumentou 3 vezes, né? Então, se a distância aumentou 3 vezes aqui, a força diminuiu o quê? 9 vezes, porque vai ao quadrado. Então, se você pegar esse valor e dividir por 9, deveria dar esse valor aqui. Eu acho que está arredondado esse gráfico aqui, mas tudo bem. Vou pegar esse valor aqui, tá? Tá, senhores? Então, vamos lá, vamos trabalhar agora. Ó, o que a gente vai fazer? Posso diminuir aqui o quadro? Vou diminuir o quadro, fica melhor. Ó, então vai ficar assim. Força que 1 faz em 2 é igual a constante, certo? Vezes a carga Q1, certo? Q1, vezes a carga Q2, o módulo, tá? Dividido pela distância ao quadrado. Dividido pela distância ao quadrado. Força que 1 faz em 2 é igual a quanto? 9 vezes 10 elevado à nona. Ok? 9 vezes 10 elevado à nona. Beleza? A carga Q1, eu vou chamar de Q1, certo? Q1, ó, vou até escrever aqui, ó. Q1 eu vou chamar só de Q, para facilitar a escrita. Ok? A carga Q2 é 4Q. Eu não tenho valor. Aí o aluno já começa a entrar em desespero porque tinha um gráfico, aí só tem letra, ele começa a ficar meio angustiado. Não precisa ficar angustiado não, tá, senhores? A gente vai resolver. A força aqui, ó, a força que 1 faz em 2, eu tenho, tá? Tá no gráfico. Vale quanto? 3,6, tá? 3,6. Por que 3,6? Porque eu vou pegar a distância como sendo quanto? 1,5. 1,5 está em metro. Ah, detalhe, hein? Opa! Já íamos errar, hein? Note que na ponta do gráfico tem um 10 a menos 2. Então não é 3,6, é 3,6. Vou até colocar aqui uma observação, ó. Vezes 10 elevado a menos 2. Da onde que eu tirei isso aqui, ó? Daqui, ó. Certo? Cuidado para não errar. Então vai ficar 1,5 elevado ao quadrado. Contem, senhores. Ó, vamos fazer devagarzinho, hein? Vamos fazer devagarzinho. Vamos pegar a calculadora para a gente não errar, certo? Então vai ficar 1,5 vezes 1,5 vai dar 2,25. Ó, essa conta aqui, se você bater na calculadora, vai dar 2,25. Isso que está dividindo vai passar para cá o quê? Multiplicando. Então vai ficar o seguinte, ó. 3,6 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 2,25. Beleza? Certo? Ok? Agora, 9 vezes 4. 9 vezes 4 vai dar 36. Isso daqui está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Ó. 9 vezes 4, 36. Está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então vai ficar aqui. Ó. Então vai ficar 36 vezes 10 elevado à nona. Q vezes Q vai dar o quê? Vai dar Q ao quadrado. Então, vai ter que tirar raiz quadrada aqui. Agora, o que a gente tem que fazer? Temos que fazer conta, tá, senhores? Então, vai ficar o seguinte, ó. 3, ó.
3,6. 3,6 dividido por 36 vai dar 0,1. 0,1 vezes 2,25 vai dar 0,25, certo? Então, eu fiz essa conta aqui, ó. Bati essa aqui na calculadora, fiz a divisão e multipliquei aqui, tá? Isso deu um valor de quanto? 0, para não errar, 225, certo? Ok? Agora, a gente vai fazer a potência de 10. Divisão, certo? O que eu faço? Conservo a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar como aqui? Vai ficar 10 elevado a menos 2, menos da subtração. Aqui é mais 9, né? Posso escrever? Mais 9. Que é igual a Q2 ao quadrado. Subir aqui para não tampar o 4. Então, aqui, senhores, ó, eu posso falar que é 0,225 vezes 10, mais com menos dá menos, então vai dar menos 11, que é igual a Q2 ao quadrado. Veja bem, eu acabei de 15 vezes 15 dá 225. Então, existe uma raiz quadrada para 225, só que aqui eu tenho que andar com a vírgula, eu vou ter que andar os 5. Uma casa, duas casas, 3 casas. Então, eu vou ter que reescrever isso aqui como sendo 225 vezes 10 elevado a menos 3. Por que 10 a menos 3? Porque eu pulei os 5. Quantas casas? 1, 2, 3. Número menor do que 1, né? Que 0, desculpa. Negativo. Vezes 10, vou colocar em preto, né? 10 elevado a 11, que ao quadrado. Aí, senhores, o que a gente vai fazer? Ó, vamos aqui para o lado aqui. Vamos fazer um traço aqui. Vê se você concorda comigo. Eu posso falar que Q ao quadrado vai ser igual a quanto? 225 vezes 10 elevado... Opa, aqui é menos 11, hein? Não posso errar sinal não, tá, senhores? Cuidado, hein? Se errar um sinal, errou tudo. Menos 14. Vai ficar Q é igual a raiz quadrada de 225 vezes, agora aqui, ó, comigo, ó, 10 elevado a quanto? A menos 7 elevado ao quadrado, para poder tirar a raiz. Que menos 7 vezes 2 dá 14. Então, Q aqui vai ser igual a quanto? Raiz quadrada de 225 é quanto? 15. Vezes 10 elevado a menos 7 coulomb. Também poderia escrever que Q, certo? Poderia ser 1,5 vezes 10 a menos 6 coulomb, certo? Que seria a mesma coisa que Q igual a 1,5. O que é 10 a menos 6? Microcoulomb. Temos resposta? Temos, ó, e ele deixou em microcoulomb, né? Certo? Então, aqui, ó, nossa resposta aqui, senhores, ó, letra A de amor. Tá ok? Belezinha? Bora pro próximo exercício? Vamos lá. Exercício 9. Duas esferas A e B inicialmente neutras, então elas não têm carga nenhuma, são atritadas entre si. Agora, quando tem atrito, aí vem a propriedade, quando tem atrito. Se uma ficar com 10 positivo, obrigatoriamente a outra tem que ficar com a mesma quantidade, então essa ficou com 10 positivo, a outra tem que ficar com 10 também, só que negativo. Porque um vai ganhar elétron e o outro vai doar elétron, certo? Devido ao atrito, né, 5 vezes 10 elevado a 12 elétrons passaram para a esfera A. Então, vem cá comigo, ó. Vou desenhar aqui, né, senhores? Que senão a gente se perde. Então, aqui, ó. Esfera A, esfera B. Tá? Ok? Vamos colocar lá. A esfera A, que tá aqui, ó. Esfera A e a esfera B.
certo? Agora, vamos ver o texto. Ó. Devido ao atrito, 5 vezes 10 elétrons passaram para a esfera A. Se passou elétrons para a esfera A, ela ficou carregada o quê? Negativamente. Consequentemente, a esfera B ficou carregada o quê? Positivamente. Agora, o que a gente sabe? O que a gente sabe aqui, né? Vamos escrever aqui, do A. Aqui da esfera A, tá? Da esfera A. Quantidade de carga é o número de elétrons vezes a carga elementar de um elétron. A quantidade de carga em A vai ser o número de elétrons. Quanto que é o número de elétrons? 5 vezes 10 elevado a quanto? A 12ª. Vezes a carga elementar, que é quanto? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Pega essa calculadora e bate lá. Vamos lá, calculadora. Para a gente não errar a conta, tá? 5 vezes 1,6. Se você está estudando para o vestibular, você não pode usar calculadora, tá, senhores? Tá? Bem claro isso? Tá? Então aqui, ó, só vou subir um pouquinho aqui, ó. Então a quantidade de carga em A vai ser de 8. Agora, multiplicação de potência conserva a base e o que? E soma, multiplicação soma, né? 12 mais menos 19. Quantidade de carga em A vai ser de quanto? 8 vezes 10. 12 menos 19 vai dar quanto? Menos 7 coulomb. Qual é a quantidade de carga em A? 8 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb. E aí a gente tem o seguinte, só que a quantidade de carga em A, ela é o quê? Negativa, porque tem excesso de elétrons. E aí a gente já mata que a quantidade de carga em B é de mais 8. Por que mais 8? Porque se o A ganhou elétrons, o B perdeu elétrons. Então ele ficou com excesso de prótons. Vezes 10 elevado a quanto? A menos 7. O quê? Coulombs. Ok? Beleza? Vou diminuir a tela, tá? Para a gente poder ter a visão geral aqui. Ok? Diminuindo a tela aqui, ó. Posso até pegar esse daqui e pôr de cá. Beleza. Continuamos o exercício. Separadas em seguida por uma distância de 8 centímetros. Então, qual é a distância entre um e outro, tá? A distância entre um e o outro aqui é de quanto? 8 centímetros, certo? Nós temos uma distância aqui de 8 centímetros. Portanto, o que vai acontecer? Distância de 8 centímetros, lembra da palavra 100? Então, é 8 dividido por 100, que é a mesma coisa de 0,08 metros, ou se a gente quiser escrever em potência, 8 vezes 10 a menos 2, porque ele vai andar quantas casinhas? 2 casinhas, certo? Metros. A força de interação entre elas em newtons é, beleza, força de interação. Então, vai ser força de 1 em 2, tá? Vai ser a constante, vezes o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Dividido pela distância ao quadrado. Estamos aqui, senhores. Então, vai ficar o seguinte. Força que 1 faz em 2 vai ser igual a quem? 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 8 vezes 10 a menos 7, porque é módulo, tá? Então, não vou preocupar se ela é positiva ou negativa, vezes 8 vezes 10 elevado a menos 7. Dividido isso tudo por quanto? Por 8 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Olha que delícia, hein, pessoal? Olha que delícia, hein? Deixa eu só organizar aqui, ó. Só chegar um pouquinho aqui pro canto. Para a gente ter um espacinho aqui, ó. A gente passa um traço para não misturar. Aí. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. Ó, aqui experiência, hein, senhores? Experiência. Força que 1 faz em 2, ó.
Eu vi que aqui embaixo vai ficar 8 ao quadrado, hein? Então, eu posso escrever assim, ó. 9, 8 vezes 8 vezes 10. Ó, vou fazer direto, hein? Multiplicação. Conserva a base como expoente. 9 com menos 7 dá quanto? 2. 2 com menos 7 vai dar menos 5. Fiz direto, ok? Dividido. Você pode fazer passo a passo, se quiser. Dividido. Eu poderia colocar 8 ao quadrado 64, mas eu vou escrever aqui, ó, 8 vezes 8, porque é 8 ao quadrado, vezes 10 elevado a menos 4. Por quê? Porque aí eu posso brincar com 8, cortar. Esse 8 com 8 eu posso o quê? Cortar. Ó, o tanto que ficou lindo, hein? Força que 1 faz em 2 vai ser igual a quanto? 9 vezes 10. Divisão de potência. Conserva a primeira e subtrai. Dipper! Subtrai o segundo expoente. Vai ficar menos 4. Menos com menos você já sabe que dá mais, né? Força que 1 faz em 2 vai ser 9 vezes 10. 10 a quanto agora? Menos com menos dá mais. Então vai ficar menos 5 mais 4, vai dar menos 1 newton. Certo? Que seria para nós letra C. Último exercício dessa lista. Então aí, senhores, fala o seguinte agora. Exercício um pouquinho mais elaborado, que agora vamos ter 3 corpos, tá? Aqui já fala que é 1 centímetro, tá? 1 centímetro, tá, senhores? 1 centímetro. Eu posso falar que é 0,01 metro, tá? 3 centímetros, eu posso falar que é 0,03 metros. Deixar em metros já, tá ok? Faz regra de 3, se você não consegue fazer de cabeça. 3 objetos de cargas elétricas idênticas estão alinhados como mostra a figura. O objeto C exerce sobre o objeto B uma força elétrica de intensidade de 3 vezes 10 elevado a quê? A menos 6. Então, aqui, ó. Por isso que eu estava escrevendo toda hora. Força que 1 faz em 2. Agora aqui é força que o quê? Que C faz em B. Que é de quanto? 3 vezes 10 elevado a quanto? Menos 6. Sendo assim, a intensidade da força elétrica que a força elétrica resultante sobre o corpo B, devido à presença do corpo A e C em newtons. Então é o seguinte, ó, o que ele falou? 3 objetos com cargas elétricas idênticas. Então eu sei o seguinte. Q1 é igual a quem? Q2, que é igual a quem? Q3, que é igual a Q, que eu vou chamar só de Q, certo? Então, bora, vamos por partes. Bom, o que acontece aqui? Ó, veja se você entende. Vê se você entende. A força que A faz em B, certo? Vai ser a constante, certo? Vezes a carga 1, que é Q, certo? Vezes a carga B, que também é Q, dividido por quem? Dividido por 1 centímetro, que é 0,01 metro, que eu posso falar que é 10 elevado, 1 vezes 10 elevado a menos
2, porque eu pulei duas casinhas com 1, né? Elevado ao quadrado. Ok? Beleza? Show de bola aí. Já a força que C faz em B, certo? É a constante vezes a carga B vezes a carga C, que é igual, né? Dividido por quanto? Dividido pela distância, que é 3 centímetros, que é 0,03 metros, ou 3 vezes 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado. Beleza? Só que ele me deu quanto que vale a força força CB. Ele me deu esse valor, que vale quanto? 3 vezes 10 elevado a menos 6, que é igual a constante vezes a carga 1 vezes a carga 2 aqui, né? Dividido por quanto? Dividido por 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 2, 4. Com menos, então vai dar 10 elevado a menos 4. Certo? Tamo aí. Isso aqui está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Então, o que eu descobri? Que a constante vezes a carga B vezes a carga C, que as três são iguais, vai ser 3 vezes 10 a menos 6, vezes quanto? Vezes 9 vezes 10 a menos 4. Ok? Não sei se eu tampei, deixa eu subir aqui. Posso falar então, vou falar então, que a constante vezes a carga B vezes a carga C, 3 vezes 9, vai dar quanto? 27. Multiplicação, conserva a base e soma os expoentes. Então vai ficar menos 6 com menos 4, menos 10. Pois bem, eu preciso saber quanto que vale a força que A faz em B. Força que A faz em B. Então, vem cá, força. Agora aqui, certo? Força que A faz em B vai ser igual a quem? Quanto que é o valor? 27 vezes 10 elevado a menos 10. Dividido por quem, hein? 1 ao quadrado é 1. Não muda nada. 10 elevado a menos 2 elevado a 2. Então, vai dar 10 elevado a menos 4. Então, a força que A faz em B é de 27, certo? Vezes quanto? Divisão, conserva a base, que é 10, e subtrai o expoente. Então, vai ficar menos 4. Então, a força que A faz em B vai ser igual a quanto? 27, certo? Vezes 10 elevado a menos 6. Por quê? Por que menos 6? Por que menos 6? Porque aqui, senhores, mais com menos dá menos, certo? 10 com mais 4 dá menos 6 newtons. Beleza. Tamo aí, fechamos aí. Agora, senhores, precisaria fazer essas contas tudo? Não precisaria. Por que não precisaria? Porque é o seguinte, se eu sei teoria, as cargas são iguais. Então, a distância que aumentou quantas vezes? De 1 para 3, aumentou vezes. Qual é o número multiplicado por 1 que dá 3? Aumentou 3 vezes. Se aumentou 3 vezes, a força vai diminuir quantas vezes? 9 vezes. Quer dizer que essa força aqui é maior 9 vezes. 9 vezes 3, 27. Não precisaria ter feito esse tanto de conta. Se eu soubesse teoria, já matava na hora. Se essa aqui é 9 vezes maior, essa aqui vale 3. 3 vezes 9, 27. Tá aqui, Agora nós vamos calcular a força resultante, certo? Força resultante. Ele falou que elas são idênticas, tá? Se ele falou que elas são idênticas, eu vou pressupor, tá?
que as cargas sejam o quê? Positivas, tá bom? Cargas positivas. Se é positiva, aí eu vou ter força de quê? Repulsão. Então, o A em B vai fazer uma força de repulsão para cá. Ó, deixa eu colocar mais forte. Aqui, ó, o A com o B vai ter uma força de repulsão. Então, aqui vai ser força. Força que quem? Que A faz aonde? Em B. Em contrapartida, eu vou ter para o lado de cá uma outra força de repulsão, que essa vai empurrar o B para cá. E aqui seria o quê? Uma força de repulsão que C faz em B. É força de repulsão. O C está empurrando o B para a esquerda, porque tem o mesmo sinal. E o A é repulsão. Vai empurrar para o mais longe possível. Então, vai empurrar o B para a direita. Portanto, podemos escrever aqui, ó, que a força resultante... O que é força resultante? É a somatória das forças, certo? Então, força resultante aqui seria... Quanto que vale de A para B? A para B está para a direita. Direita positivo. 27 vezes 10 elevado a menos 6. Certo? Vou chegar aqui para o cantinho aqui um pouquinho. 27 vezes 10 elevado a menos 6. Ok? Menos... Por que menos? Se direita é positiva, a esquerda é o quê? Negativa. Quanto? 3 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui o aluno já fica doido, desesperado. Como que eu faço essa conta? Troco o 10 elevado a menos 6 por laranja. Vamos trocar o 10 elevado a menos 6 por laranja? Vê se você dá conta. 27 laranjas menos 3 laranjas vai dar quanto? 24. Força resultante. Tá? Força resultante é 24 laranjas. Quem é laranja? 10 elevado a menos 6 newtons. E para onde? Para onde que estaria a minha força resultante? Tá? Aqui o desenho já ficou um pouquinho amassado, tá? Mas vem cá comigo, ó. Vou desenhar aqui, ó. A minha força resultante estaria para cá, ó. Essa seria a minha força resultante, ó. Vou até escrever aqui, ó. Força resultante estaria para a direita. Com isso, lista feita. Espero que tenha gostado, que eu contribuí com você. Você já deu seu joinha? Não se esqueça de se inscrever no canal para mais aulas como essa. Fique com Deus. Fui! Acabou.